enfermidade, Pai, tudo que atrapalha de estar conduzindo esse culto, Pai. Tira o nervosismo daquelas pessoas que estarão cantando aqui na frente, Pai. Que quando é para fazer para o Senhor, Deus, tudo irá sair do melhor jeito, Pai. Que a Tua palavra sempre se cumpre na vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma noite onde o Senhor cuidou da vida de cada um que está aqui, onde o Senhor trouxe as nossas vidas, Pai, aqui nessa noite para estar na Tua presença, te adorando, Pai. O Senhor se faça presente. Amém. Queria pedir que os irmãos abrissem Josué, capítulo 1, versículo 7, amém? Amém? Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Bom, nessa palavra aqui Deus já nos fala. Todo medo, todo empecilho que venha contra a nossa vida para estar fazendo a obra dele, tem que ser deixado de lado. Que mesmo que seja difícil estar aqui na frente cantando, trazendo a palavra, não é algo que é para trazer aqui para os irmãos, mas é para engrandecer o nome de Deus. Amém? Que nem falar nessa semana sobre... Desculpa, irmão, estou um pouquinho nervoso. Amém? Deus quer nos usar, mas muitas vezes não renunciamos coisas que não fazem isso acontecer. Bom, e hoje a oração do dia era pela capacidade de entregar a Deus o nosso presente e assim agir de acordo com aquilo que a palavra diz que é o melhor. Bom, muitas vezes Deus faz coisas nas nossas vidas que a gente não entende. Bom, esse é um processo que eu acabei passando, que o ano passado, né, eu estava numa empresa aí grande e tal, eu orava para que Deus me desse mais tempo. Eu falava, Deus, eu quero mais tempo, estar na sua casa, estou trabalhando à tarde, não consigo estar no culto. Aí, do nada, chegou um dia, eu cheguei na empresa, chegou o coordenador e falou, infelizmente, a gente está tendo um corte e você está nesse desligamento. Ali na hora eu não entendi, eu falei, nossa, mas por que eu estou sendo cortado da empresa? E ele falou, não, você atingia todas as metas, mas infelizmente era um corte, a gente não tinha o que fazer e infelizmente, sei lá, a gente não sabe por quê, mas a gente está te demitindo. Eu falei, mas se você não sabe por quê, como assim? Na hora a gente não entende, porque a gente sempre quer que as nossas escolhas dê certo, né? Eu estava na empresa grande, graças a Deus eu tinha um salário bem melhor do que eu ganho atualmente. Mas na hora eu não entendi, mas depois eu pensei, quando eu estava indo embora, a empresa pagou o Uber para eu ir embora, eu sentei assim, eu comecei a pensar e refletir em tudo que eu orava. Deus, eu queria mais tempo. Foi ali que eu percebi que eu saindo daquele emprego ia ter mais tempo. Então, na verdade, não foi uma coisa ruim. Foi Deus abrindo uma porta diferente para que eu tivesse mais tempo na casa dele. Que há um tempo atrás eu tinha saído da igreja, tinha me desviado, infelizmente. Que não é algo legal de se falar, né? Mas é uma experiência que não foi algo que eu, tomei uma decisão. Foi Deus que, sei lá, não é Deus, né? Na verdade, fui eu que, pelas minhas pernas, meu livre-arbítrio, eu queria conhecer o mundo, cresci na igreja. Mas Deus pegou e sempre me tocava. Sempre que eu estava em todos os lugares, chegava alguém do nada e falava, oxe, o que você está fazendo aqui? Eu olhava para a pessoa e falava, oxe, eu te conheço dele. Você não lembra? Do quê dele? Não, cara, o que você está fazendo aqui? Volta. Volta para onde? Eu meio que ignorava, mas ali era o Espírito Santo, sempre falando através da vida de alguém. Eu estava ali em lugares que eu nunca imaginava que eu iria estar também, porque eu cresci na igreja, eu nunca imaginei que ia chegar em lugares, como posso dizer, em lugares muito ruins. Não gosto nem de ficar lembrando muito, porque são coisas que trazem aquela, como eu posso dizer, que já me arrependi de tudo que eu fazia, mas não é legal ficar lembrando do passado ruim. Agora eu quero lembrar que nem aquela velha criatura já se passou, agora tudo que se faz é novo. Deus está fazendo a mudança. E é o que eu quero deixar para todos. Não pensem que a sua vida é o que você viu agora. Muitas pessoas podem estar assistindo a live, ou muitos que estão aqui, com seu coração angustiado. Mas coloque tudo na presença de Deus. Renuncie aquelas coisas que vocês acham que
que são pequenas. Ah, eu tenho um emprego ali bom, mas aquele emprego às vezes pode ser uma coisa que está te tirando a presença de Deus. É algo que está me pegando muito essa semana. A nossa frieza espiritual é quando a gente se afasta de Deus. Não é Deus que está se afastando da gente. A gente muitas vezes deixa Deus de lado. Mas é porque a gente que se afasta dele. Isso é algo que eu estava fazendo, mas que ultimamente Deus tem pegado muito no meu pé e puxado a minha orelha e tem me batido. Que eu tenho que renunciar às coisas. Eu tenho que começar a viver Ezequiel 47, que fala que a gente tem que querer cada vez mais se aproximar de Deus. E não é viver nos rasos, mas é querer viver pelos lombos. Amém? Queria chamar o irmão Rafael meio que de surpresa para fazer oração. Ele está chamando o louvor da Jubrac aqui na frente, amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Bom estarmos na presença de Deus e ver os jovens ser usados por Deus, né, irmãos? Pai, obrigado, Deus. Obrigado por ouvir a Tua palavra, Deus. Pai, obrigado, ó Pai, por ver a sua ferramenta, o seu jovem, ó Pai, ser usado nas Tuas mãos. Pai querido, dirige este culto, ó Pai. Recebe o culto nesta noite, recebe o louvor, recebe a adoração do seu povo, ó Pai. Cada alma que entrou neste lugar, ó Deus tremendo, cada um que fizer uso desse microfone, seja cheio da sua presença. Pai, recebe os nossos corações, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, pois o Senhor era maravilhoso, Ele nos trouxe até aqui. É tudo pela presença e graça de Jesus. Os irmãos que estão felizes, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, esse é o povo do Senhor Jesus, vive feliz. Como já disse, né, o nosso irmão Juninho aqui na palavra inicial, quando ele leu em Josué, é o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá coragem. Mas é Ele quem vai na frente, porque nós seguimos os passos dEle, né? Não é pelas nossas forças, não é pelos nossos pés, não é pela nossa capacidade, é porque o Senhor dá o crescimento para nós. Aleluia, Jesus, que nós possamos cantar isso não só porque é legal, não só porque é bonito cantar, mas é porque nós confiamos de verdade no nosso coração que o nosso general é Jesus Cristo, amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez, pois Ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Nós vamos começar pelo refrão, vamos começar dizendo assim: o nosso general é Cristo. Assim.
do Senhor Jesus. Thank
Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Agora vamos entrar na parte dos dízimos e das ofertas. Não era para eu estar realizando aqui, mas tudo bem. O Senhor sabe de todas as coisas. Peço para os irmãos abrirem Provérbios 3. 7. Quem for achando, dá glória a Deus e fique de pé em reverência à palavra, por favor. Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todo o teu recurso e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho de que deseja o bem. Aqui em Provérbios de Salomão, podemos aprender um pouco mais sobre como devemos não somente confiar, mas também ser sábios, não aos nossos olhos carnais, mas aos olhos do Senhor. Então, que hoje possamos entregar os nossos dízimos e nossas ofertas conforme o nosso coração, mas de coração grato e rendido aos pés do Senhor, pois é assim que Ele deseja que nos entreguemos a Ele. E quando Ele vier nos repreender de qualquer mal que a gente cometer, que não venhamos se magoar ou questionar Deus, mas sim agradecer por sua repreensão e orar para que não cometamos de novo o erro, mas sigamos em frente com fé e não com os nossos olhos carnais, como acabamos de cantar. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Pegue seus dízimos, coloque a mão no coração e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, Senhor. Abençoamos, Pai, os dízimos e as ofertas, Senhor, que serão entregues, Pai, de todo o coração, de toda a alma, Pai, entregues a Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada um e que não falte, Pai, na vida de cada um que está aqui ofertando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Continue adorando o nome do Senhor Jesus. Derrame uma palavra de gratidão ao Senhor, dizendo que Ele é a nossa vida, que somos totalmente dependentes dEle. Aleluia.
Amém. Agora é o momento das orações. Cristo está chamando a irmã Leandra, se ela puder estar orando para a gente, amém? Salve da igreja na paz do Senhor, amém? Que nesse momento a gente possa orar por essas vidas, podemos orar pelos enfermos, né? E aquele que tiver em sua mente uma pessoa, um vizinho, um parente, não sei, que você apresenta neste momento. Vamos orar pelo Cristian, meu sobrinho, que está se recuperando. A Érica, a esposa dele, que vai fazer uma cirurgia agora, dia 27. A Thaís, minha sobrinha também. A Adriana, o Edson e família. Que o Senhor dê sabedoria para eles nesse momento. A minha irmã e o Dirceu. O Robson e família. O Robson também, da irmã Maria Helena, né? Maria José, isso. Que nós possamos orar por ele que está internado, né? E apresenta para Deus essas vidas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, apresentando a Ti essas vidas, Pai. Cremos no Teu poder, cremos que o Senhor possa te curar, Senhor, que o Senhor pode salvar essas vidas, Pai. Pai, vai de encontro, Senhor, com eles, Pai, tirando, Senhor, toda a enfermidade, todo o mal, toda a seta de Satanás, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Pai, só o Senhor pode curar, Senhor. Só o Senhor pode tirar caroços, meu Pai. Só o Senhor, Pai, pode tirar tumores, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, no Teu poder, Pai. Usa, Senhor, a vida dos médicos, usa, Senhor, a ciência também, Senhor, para cuidar dessas vidas, meu Pai. Mas sabemos, Pai, que o melhor médico dos médicos, Senhor, é o Senhor. Que só o Senhor pode fazer um milagre, Pai. E eu entrego em Tuas mãos essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Uma das crianças aqui na frente, amém? Os irmãos puderem estender a mão para elas, amém? Para a gente estar orando. Senhor Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos Deus te agradecer, Pai, pela vida dessas crianças, Pai. Que o Senhor se faça presente na vida delas. Senhor Deus, abençoe e use a vida da Mel, Pai, para estar, Deus, guiando essas crianças nesse caminho, Pai. Que elas nunca se desviarão, Pai. Senhor Deus, como fala em Mateus, seus pequeninos, Pai. Que o Senhor cuide deles, Deus, dê sempre o livramento, Pai, dê o entendimento. E que eles sempre, Deus, sintam essa sede de estar na Tua casa e na Tua presença. Amém. Amém. Cristo está chamando a Jaine aqui na frente, que vai ser a preleitora da noite, amém? Amém? Se puder fazer essa oração pela Jaine, amém? Amém. Paz do Senhor, igreja, estenda a mão para cá. Senhor, mais uma vez queremos ouvir a Tua palavra, Pai. E nós estamos aqui no culto dirigido pelos jovens, pela Jubrac, e a igreja está aqui, Senhor, para receber do Senhor a Tua palavra, Pai. Usa o vaso que o Senhor escolheu nessa noite para trazer a Tua palavra e que possamos, ó Deus, sair daqui mais parecidos com o Senhor, ó Deus, moldados, mudados, que a semente que vai ser lançada agora em nosso coração encontre uma terra fértil para que possa germinar, produzir e assim, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém? As palmas, louvo o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47. A partir do verso 1.
Todos que forem encontrando, glorifiquem o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 47, verso 1 em diante, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dava para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Amém? Curva suas cabeças, vamos fazer mais uma oração. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até esse momento do culto, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Pai. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos capacitado a estar aqui até este momento, Pai. E nesse momento eu venho pedir que Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha quebrantar corações aqui dentro, Pai amado. Venha abrir corações, ó Pai amado, encontrar corações abertos, ó Pai amado, e receptivos para aquilo que o Senhor tem nessa noite, Pai. E fala em nome de Jesus, Pai, sobre nós e venha ministrar individualmente em nossas vidas. Amém, amém. Pode se sentar, igreja. Essa passagem em Ezequiel, ela está acontecendo, ela se passa em um período de exílio de Jerusalém, do povo de Israel, na Babilônia. Isso é muito importante nós entendermos, porque mais para frente vai ter uma explicação sobre isso. E durante esse período de exílio, que eu não sei se os irmãos se lembram, mas é aquele momento onde Daniel está lá de frente com Nabucodonosor, Jeremias está profetizando para o povo sobre aquele exílio que se passaria por 70 anos ali dentro da Babilônia. E Israel estava cativo ali naquela época. Mas então Ezequiel, ele tem uma visão. Se você retornar alguns capítulos ali desse livro de Ezequiel, a partir do capítulo 20, vai te dizer que ele está tendo uma visão de Jerusalém. Porém, é importante entendermos que essa visão que ele está tendo não era Jerusalém que ele tinha deixado para trás quando a Babilônia se apossou ali de Israel. Não era essa Jerusalém que ele estava tendo a visão. Era da nova Jerusalém. Aquilo que ainda estava por vir. E ainda está por vir, porque nós cremos nisso e por isso estamos aqui. E essa passagem, ela se conecta muito bem com aquilo que João disse em Apocalipse capítulo 21, onde João teve a mesma visão de Ezequiel, do alto de um monte, onde ele conseguia ver a nova Jerusalém.
E por que eu estou explicando isso? Fazendo essa pequena introdução. Porque que é importante entendermos aquilo que ele estava vendo naquele momento. Porque quando ele diz que ele vê águas saindo de dentro do templo, nós precisamos entender quem é aquela água. E quando eu falo quem é porque não é o que é quem. Quando ele fala que a água está fluindo de dentro do templo, eu gosto muito quando João fala em Apocalipse 22 que a água saía do trono de Jesus, de Deus, e do Cordeiro, que é Jesus. Então, o que era aquela água? Era a própria presença do Senhor. Assim como uma água, assim como o rio, a presença do Senhor, ela inunda, ela flui, ela não é parada, ela não é estagnada, ela é algo corrente. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém. E algo que nós precisamos entender é que aquilo que ele estava vendo, então, não era algo natural. Não se media por aquilo que ele estava tocando ou por aquilo que ele estava apenas vendo, mas era algo sobrenatural. Então, Ezequiel ele foi levado não apenas a ver aquilo que estava acontecendo, aquela água passando para aquele rio, formando aquele rio, mas ele foi levado para ter uma experiência. E no versículo 3 de Ezequiel 47, vai dizer o seguinte, para iniciarmos os primeiros pontos. Amém? O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. E aí vai o primeiro ponto que nós precisamos aprender com essa passagem. Tem muita gente que quer apenas ver, mas não quer ter a experiência. E aí mora um grande perigo, porque sabe aquela pessoa, se os irmãos vão me entender, quando vai na praia, vai lá na praia, nossa, fico empolgada para ir para a praia, eu sou essa pessoa. Mas, quando chega na praia, ela não quer entrar na água, ela quer ficar só na areia. Eu mesmo, irmãos, eu tenho medo de onda, então eu gosto de ir para a praia, mas não para entrar, só para ficar vendo. É a mesma coisa. Muitas pessoas, elas gostam de ver, tá vendo que está se movendo, tem alguma coisa acontecendo, mas não querem ter a experiência de praticar. É a mesma coisa com nossa vida espiritual. E é algo que nós não podemos fazer. Porque eu não posso normalizar eu chegar aqui no culto, tá mó clamor de oração, nós estamos aqui ajoelhados, e eu simplesmente sentar na cadeira e... tem 9 bloquinhos, tem não sei quantos lustres, e fica viajando. Eu simplesmente estou apático àquilo que está acontecendo no ambiente. Isso não pode ocorrer no nosso meio. Se eu estou vendo que algo está acontecendo, que o mover do Senhor está ali presente no ambiente, eu preciso querer e ter a expectativa de ter a experiência de poder participar daquilo que está acontecendo. Não dá para simplesmente entrar no mover, ver as pessoas ali se movendo e eu... Uau, que legal. Simplesmente ali, o irmão está orando, amém, glória a Deus, que ele ore pela minha vida. Mas eu não faço nada. Então, é algo que Ezequiel não fez. Se nós observarmos no texto, ele foi levado a ver, mas ele participou daquela experiência. Aí que tem a diferença que nós devemos levar para nossas vidas. É importante que eu não apenas normalize o que está acontecendo no ambiente, mas que eu participe daquilo que está se movendo pela presença do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glorifica o nome do Senhor. E é engraçado, porque muitas vezes nós queremos ver coisas miraculosas acontecendo. Muitas coisas miraculosas. E não está errado, irmãos. Nós entendemos que o livro de Atos, ele não parou a escritura ali, apenas o livro de Atos. Ele continua até o dia de hoje.
Nós somos uma igreja pentecostal, nós acreditamos que o Senhor ele ainda cura, que Ele liberta, que Ele salva. Nós cremos tudo isso. Mas sabe qual é o grande problema hoje, principalmente na nossa igreja? Não nossa igreja que eu estou falando aqui, mas num contexto geral. É que simplesmente nós não queremos dobrar os nossos joelhos ou ter uma vida constante de jejum, oração e leitura da palavra para poder viver isso. Então, nós estamos apenas observando, mas não estamos querendo ter a experiência de participar disso. Então, chegou um enfermo. Leva para o pastor orar. Eu vou orar? Não, vai que não acontece nada, né? Vai que ele piora. Não. Estou passando por um problemão. Eu vou orar? Não, vou falar para o meu líder, que ele vai orar por mim. Vocês vigiam, viu? Vigiam na terra. Não queira ser alguém que apenas vê, mas seja alguém que faz parte, constrói experiência. Não terceirize aquilo que é uma responsabilidade sua. Porque realmente é muito mais fácil você pedir para alguém fazer algo e você ficar apenas de plateia assistindo. Não seja essa pessoa, irmãos. E se você é nessa noite, que possa mudar isso. Ezequiel foi esse que foi para a experiência. Ele foi não apenas para a experiência, mas para a prática. E o primeiro contato que ele teve com as águas do rio e tocou nos seus tornozelos. E aí vamos para o segundo ponto. Não basta apenas um contato com a água, é necessário crescimento. E aqui pega. Como está aqui no versículo 3, fala que a água ela vai até o tornozelo. Aí vamos voltar para aquela imaginação da praia. Porque veio muito da praia na minha cabeça, então eu vou falar da praia. Que é o mais fácil de entender. Quando nós somos crianças, ou nós levamos uma criança para a praia pela primeira vez, o que nós fazemos? Vamos lá, pega a criancinha. Nossa, a primeira vez da criança na praia. Vai lá na beiradinha, aonde bate só a água no tornozelo, e você deixa ela lá. Isso, brinca aí. Faz um castelinho. E ela não passa daquilo, não passa daquele limiar. Ela fica ali, certo? Mas por que ela fica ali? Porque ela é uma criança. Mas, com o passar do tempo, elas crescem e avançam. Então, no versículo 4, na parte A, vai dizer o seguinte. Coloca para a gente, Mili. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que dava pelos joelhos. Aquilo que era apenas um contato com a presença, agora está nos joelhos. E isso significa crescimento. Porque eu não posso deixar uma criança chegar onde a água chega em um joelho de um adulto. Principalmente se o adulto for um pouquinho mais alto. Ou, pastor, ou a criança ela for muito nova. Não tem como. Porque o que vai acontecer se ela avançar sem ter crescido? Ela vai se afogar. E, eventualmente, ela vai morrer. Da mesma forma, somos nós. Nós precisamos gerar crescimento. Aí tem algo que ninguém gosta. O pastor sempre repete aqui, que crescimento gera dor. Os pais aqui presentes vão saber o que eu estou falando. Até algumas semanas atrás, a minha sobrinha ela inventou de dormir comigo. Eu falo inventou porque não é muito comum. E ela tem 6 anos. E aí, do nada, à noite, ela me vira e fala, tia, meu joelho está doendo. Eu, como uma boa tia, eu olho para a cara dela e, então, é a vida. Mas os pais vão saber o que eu estou falando. Essa dor que ela disse é a dor do crescimento. Todas as pessoas passam por essa dor. E é uma dor natural da nossa vida. Não tem como você crescer sem passar por essa fase. Não tem como. Ainda mais naquela fase onde você parece que
você vê a pessoa em uma semana, na outra semana ela duplicou. Eu não sei o que acontece, parece que tem um fermento ali que ativa e vai. Essa fase é a que tem maior dor. É a dor do crescimento. E essa situação, algo natural em nossas vidas, na nossa infância, ou na infância dos seus filhos, é aí que tem a conexão com a nossa vida espiritual. Porque eu não consigo crescer espiritualmente sem passar por um período de dor. Não tem como. Vire para o irmão do seu lado e fala, vai doer. E o engraçado é que esse período de dor que as crianças passam, não há remédio que ajude. Não há. Porque é algo natural. É algo que tem que acontecer. Não é uma enfermidade, não é uma doença. É algo do processo de vida. E da mesma maneira, é em nossa vida espiritual. Passamos por processos que doem, mas são necessários para o nosso crescimento. O problema começa quando, ao invés de nós avançarmos sobre essa dor, nós voltamos e retrocedemos. O que isso quer dizer, gente? Muitas vezes, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida para nos tirar do conforto e para nos fazer crescer. Mas, ao invés de encararmos essa situação, nós preferimos voltar para o conforto. Lembra do raso? Lembra do tornozelo? É muito mais confortável ficar nas águas no tornozelo. É muito mais fácil, por isso que as crianças ficam. Porque não há perigo, não há risco. E se tem uma coisa que eu sempre escuto, é que fé se soletra risco. Então, se você quer crescer espiritualmente, crescer a sua fé, você precisa se arriscar e não ficar parado. E isso vai gerar o seu crescimento. Então, vai vir situações onde você não vai ver saída. Vão vir situações em que você não verá uma solução. Mas o Senhor, Ele afirma que tudo isso é necessário para que você cresça. Amém? É algo importante que entender nesse momento também, quando se fala de retroceder, é não voltar a ser crianças. Abre para mim, Camille. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Aleluia. Diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas... não escutei. Sejam pessoas? Maduras. Em outra tradução vai dizer, sejam pessoas adultas. Então, peraí, eu posso voltar lá para onde a água está batendo no tornozelo? Não. A palavra, ela não mente, ela afirma. Sejam pessoas maduras quanto ao entendimento. Então, é o momento de você entender que essas coisas que estão doendo são necessárias. Não é porque alguém quer o seu mal. Não, muito pelo contrário. É para você saber como você está reagindo àquilo. O que isso tem gerado em você? O que isso tem feito crescer em você? Será que você tem reagido certo? Ou você tem reagido como uma criança? E pior ainda se for uma criança mimada. Porque aí o negócio está pior ainda. Não dá. Os irmãos estão entendendo? Então, você precisa crescer em entendimento, entender que processos são necessários, a dor é necessária, e senão não haverá transformação. E, além de hábitos de criança na fé, você corre um sério risco de ter hábitos, ou voltar a ter hábitos do mundo. Há uma janela, há uma linha muito tênue. Está correta essa palavra? Amém. Uma linha muito tênue, onde ou você vai voltar a ser criança na fé, ou você vai voltar para o mundo. E isso é um risco
em que todos nós corremos todos os dias, irmãos. Ninguém aqui está salvo de, olha, não, nunca vou desviar. Eu venho todos os cultos, desviar? Nunca. Engano seu. Engano seu. A palavra fala, não vou me recordar agora aonde, mas que para aqueles que estão em pé, cuidado para que não caia. Se a palavra alerta, irmãos, é porque sabe que pode acontecer, pode cair. Então, nós precisamos ter isso muito em mente. Precisamos crescer, e crescer corretamente, no tempo certo, da maneira correta, dentro da palavra, dobrando os nossos joelhos e tendo sempre firmes em nossos corações, que a palavra do Senhor, ela não erra, e ela nos alerta todos os dias. Então, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz assim: para viver na totalidade da presença de Deus, é necessário se posicionar. Lembrem-se sempre que o rio significa a presença do Senhor, a presença de Deus. Então, para viver a totalidade, é necessário se posicionar. Versículo 4, a parte B. Diz assim: mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. E aí eu vou voltar de novo para o mar. Quando nós crescemos, viramos adultos, já passamos por aquela fase de criança, começa a querer tomar uns riscos a mais. No mar não é diferente, principalmente quem é menino. Eu acho que menino tem mais coragem, assim, não sei. Porém, aí você começa a caminhar para o mar, você quer ir mais profundo. Você não quer mais ficar onde bate o joelho. Mesmo que as ondas já começam a aumentar ali, né? Mas você não quer. Você quer ir até pelo menos a cintura. Eu estou errada? Não, acho que todo mundo faz isso, né? Quem não tem medo igual eu, mas faz. E quando você começa a ir mais profundo, a água já está batendo na cintura. Começam a vir ondas. Ondas maiores e mais fortes. E se eu não me posiciono corretamente, o que acontece? Caio. Ou se não, sou jogada de volta para a areia. Eu volto para a beira. Isso é algo que acontece muito. Não sei se os irmãos já pararam para ficar vendo lá na praia, assistindo o pessoal tomando um capote. Eu não sei, mas às vezes eu fico assim, vendo. E isso não é diferente também em nossas vidas espirituais. Quando nós tomamos o risco de seguir e ir com a água até a cintura, eu tenho que ter em mente, tenho que ter entendimento que ondas maiores virão e mais fortes também. E sabe aonde que mais ataca essas ondas? É na nossa fé. A nossa fé, ela passou por um crescimento. E logo, essas ondas, elas vêm realmente para querer tentar nos derrubar. Fazer com que nós voltemos ao início. E aí que nós precisamos nos posicionar. Só que posicionamento, irmãos, muita gente acha que é ficar parado. Que é só, tipo, igual generalzinho, sabe? Você parou, ficou. Posicionamento é isso? Não. Posicionamento é muito além disso. Posicionamento é ter ações. Por isso, quando é falado aqui sobre posicionamento, nós precisamos entender no que nós precisamos nos posicionar. E aí eu quero a ajuda dos irmãos para pregar. No que nós não devemos nos posicionar, irmãos? Desculpa, está muito fraco. Irmãos, eu sou líder de jovens, então, tipo assim, eu sempre pergunto para eles. Na palavra de Deus. Nós precisamos ter um posicionamento muito firme na palavra de Deus. Mas, Jaine, estão me atacando dentro da minha casa. Estão me atacando a minha fé dentro da minha escola. Da faculdade, do trabalho, estou sofrendo perseguições.
Tá, mas você está posicionado na palavra? Você está posicionado na palavra? Estou preocupada. Você está posicionado na palavra? Então, o que você tem para temer? Ali já está avisando tudo. Eu quero que abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Inclusive, é o tema do nosso congresso desse ano. Que vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que... Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Ela é poder de Deus. Então a palavra se engana? Não. Se eu estiver posicionado dentro da palavra, podem falar o que for. Podem dizer o que for. Podem tentar perseguir o quanto quiser. Mas eu estou firmado na palavra. Algo... Não, vou falar isso depois. E algo que sempre acontece muito, irmãos. Eu já tive essa observação, assim, falando com algumas pessoas, não somente daqui, mas que no momento de devocional, que é quando nós temos um relacionamento com Deus, no seu particular, muita gente romantiza esse momento e acaba se frustrando. O que você está querendo dizer, Jane? É algo simples. Muita gente acha que fazer o seu devocional diário é você, sei lá, ver fogo caindo dos céus. Acontecendo alguma coisa muito miraculosa. E não é isso, irmãos. Pode acontecer, não vou falar que não vai acontecer. Não limito o que o Senhor pode fazer. Mas não é isso. O momento devocional é um momento de fidelidade sua com Deus. Então, quando eu falo de posicionamento na palavra, é o quanto fiel você tem sido ao Senhor. Com o seu tempo, com o seu, não apenas talento, mas disposição em tirar aquele tempo para o Senhor. Sem ninguém vendo. Porque vir a todos os cultos é fácil. Nós podemos cumprir aqui uma tabela, fazer uma escala, o pessoal cumpre. Mas em casa, o seu momento devocional, onde ninguém está vendo, você tem sido fiel à palavra? Você tem sido fiel ao que o Senhor está te pedindo naquele momento? Você tem sido fiel ao devocional? Que, irmãos, é um momento seu com Deus. Não desperdice esse momento. Não deixe de fazer esse momento. Ele é importante. Muito importante. Você quer ter experiências com Deus? Faça o devocional todo dia. Você quer criar intimidade com o Senhor? Quer ter mais contato com esse rio? Faça o seu devocional todos os dias. É constância. O que nos falta muitas vezes, às vezes não é nem fidelidade, mas é constância. E isso é um grande problema nos dias de hoje. É você parar e entender que, opa, Deus não merece o meu resto de tempo, Ele merece o meu primeiro tempo. E o que falta em nós é ter esse caráter de, peraí, não, eu não vou fazer nada enquanto eu não parar e conversar com Deus. Eu não vou fazer nada enquanto eu não parar e ficar, pelo menos um tempinho, o tempo que for necessário para escutar de Deus. Amém? Então, se posicione, independente da onda, do tamanho que vier, se posicione. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, não importa o que eles queiram dizer que você está sendo, às vezes chamam até de religioso, você só fala, amém, glória a Deus, é isso, e segue. Quem te conhece de verdade, não dorme, é o Senhor. Quem te justifica é o Senhor. E é algo que também nós erramos muito, irmãos. É ficar se justificando. Não adianta você querer levantar a voz para ninguém. Você perde total sua razão. Quem te justifica é Deus. Então, saiba confiar nele. E ele sabe de todas as coisas. Amém? Vamos para o quarto ponto. Glorifique o nome do Senhor, irmãos.
No quarto ponto, você precisa ser corajoso. No versículo 5 vai dizer assim: mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Ezequiel, ele já não tocava mais os pés no chão. E nesse estágio é onde as águas te levam para onde elas quiserem. Obrigada. Você não controla mais, e sim elas que te controlam. Lembrando, o que são essas águas? Não estou entendendo, irmãos. A presença de Deus. Então, Ezequiel chegou a um limite onde ele não consegue mais tocar os seus pés no chão. Não consegue mais ver nem tocar o fundo daquele rio. Mas ele é levado pela presença de Deus, pelas águas da presença de Deus. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não queremos largar o controle. Muitas vezes nós nos deparamos em um lugar como Ezequiel, onde eu tenho a oportunidade de só, Espírito Santo, eu entrego tudo em tuas mãos, seja feita a tua vontade, apenas me guie. E ao contrário, nós fazemos o quê? Pegamos com todas as forças pelas nossas mãos. E não queremos largar de jeito nenhum certas situações. O medo, irmãos, ele nos paralisa. Por isso que esse ponto fala, nós precisamos ser corajosos. Os irmãos vão lembrar da passagem onde Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas. E, muito pelo contrário que muitos imaginam, ele não espera que Jesus vá fazer um caminho para ele andar sobre as águas. Não, o que ele estava esperando era uma palavra para que ele andasse sobre as águas. Tem muita gente que fica esperando que Deus, Jesus, faça um caminho para resolver os seus problemas. Desculpa, irmão, mas ele não vai fazer. Ele quer que você ande sobre a sua palavra. E para andar sobre a palavra de Deus, é necessário ter coragem. Não tem como, irmãos. Não tem como. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, abre para nós, Cami. Paulo está falando a Timóteo. Em uma situação, Timóteo está sendo ali preparado para liderar uma igreja. E ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, peraí. Deus não fez você, Rafael, com espírito de covardia. Não é para você ter medo. É para você ter coragem. Peraí. Então, Deus não fez você aqui com espírito de covardia, viu? Então, vamos ter um pouquinho mais de coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se você está tendo medo, é normal ter medo, é coisa do ser humano. O que não pode é esse medo te dominar, ele te parar e você deixar de fazer alguma coisa que o Senhor já mandou você fazer. E nós sabemos, irmãos, é uma coisa, vamos combinar. Nós sabemos quando Deus fala claramente. E quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente não quer fazer. Por medo. Eu estou certa ou estou errada? Vai falar que você nunca paralisou no momento que Deus falou: olha, entrega o seu emprego. Sabe aquela causa lá na justiça? Entrega para mim. Ah, não, Deus. Não, peraí, isso aqui não. Isso aqui, o Senhor pode mexer até aqui. Mas isso aqui não vai estar dando. Eu quero que mantenha nas minhas mãos. Eu quero ter o controle sobre a situação. Quantas vezes nós nos fizemos isso, irmãos?
em 2023, mais ou menos, eu passei por alguns problemas, enfim, perdão, 2024. E algo que mexeu muito comigo foi em questão de saúde. Os nossos pastores sabem disso. Muito comigo. Pense em algo que me derrubou, até mesmo espiritualmente, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Foi um momento muito difícil, porque algo simples de se fazer, que muita gente hoje, às vezes, não faz, enfim, não entendo isso, mas algo simples como ficar em pé, por exemplo, durante um louvor, se tornou algo terroroso para mim. Terrível. Durante 3 meses, eu fiquei com uma perna paralisada. Onde ficar em pé mais de 1 minuto, 2 minutos, era terrível. E sabe, irmãos, eu não tinha medo, eu não tinha problema nenhum em estar sentindo aquela dor em questão, se eu não puder fazer, sei lá, puder trabalhar, não puder, não sei. Meu medo não era esse. O que me deixava triste não era aquilo. O que mais acabava comigo era estar aqui no momento do louvor e eu não poder levantar. Ou eu até iniciava o louvor em pé, mas ao decorrer eu tinha que sentar. Aquilo ali acabava comigo. E durante as minhas orações, em questão disso, eu sempre fui muito mais fechada em questão de abrir algumas coisas. Então, eu nunca chego e falo, olha, está acontecendo isso, ora por mim. É bem difícil isso acontecer. Mas durante esse período de oração, tudo que eu pedia não era para que o Senhor tirasse a minha dor completamente. Eu realmente não estava tão preocupada com isso. Assim como Paulo, ele viveu com um espinho na carne. Então, amém, se for da vontade do Senhor. Mas o que eu pedi é que eu não fosse incapacitada de poder simplesmente entregar meu melhor adoração a Ele. E não é algo tipo assim, nossa, Jair, é super espiritual. Não. Mas porque eu deixei de fazer coisas que me traziam uma felicidade genuína por conta dessa dor. Então, às vezes, ficar ali apenas louvor, levantar as mãos, era uma coisa que me trazia satisfação. Não era algo, tipo assim, algo rotineiro. Era algo que realmente me renovava. E aquilo ali eu estava sendo impedida. Às vezes, dançar aqui, ministrar, é algo que eu sinto muita falta, ainda não consigo. Mas, amém, glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Mas era algo que me afetou também, espiritualmente. Os irmãos, às vezes, me veem andando para lá e para cá, no meio da mídia. Irmãos, aquilo ali, para mim, é a maior felicidade do mundo. Às vezes, eu saio um pouquinho estressada, você fala, ai, meu Deus do céu, deu errado. Às vezes, eu vou tirar para a pastora Rosana, deu errado, tal coisa. Mas, irmãos, os irmãos não sabem a maior felicidade e satisfação de estar fazendo isso. Então, quando nós entendemos que precisamos largar o controle, largar. Naquele momento eu estava direcionando minha vida muito certinha, corretinha. Eu tinha tudo escrito. Eu sabia para onde eu queria ir. Eu sabia um caminho de chegar. Mas naquele momento que o Senhor deu uma puxada, opa, vamos recalcular a rota. Não tenham medo, sejam corajosos. Solte o controle e viva na completa dependência exclusiva do Senhor. Ele quer tudo de você. Ele não quer você pela metade. Mas é que tem uma área na minha vida, sabe? Irmão, Ele entregou o seu filho. Ele entregou tudo aquilo que Ele tinha, era o seu filho, seu único filho. E é sério que você não quer entregar um pouquinho mais daquilo que você pode para Ele? Será que é tão difícil realmente largar o controle e deixar com que Ele cuide da situação? Com que Ele cuide daquilo que Ele já disse, Ele vai cuidar. Você precisa andar por uma palavra, irmão. Se Ele já disse, já disse. Só segue, vai. Por que Paulo afundou? Mas Paulo afundou. Não foi porque ele não confiou na palavra naquele momento, porque ele confiou, né, que ele saiu do barco. O problema é que ele começou a olhar as ondas ao redor, a tempestade que estava acontecendo ao redor. Tem muita gente que, ao invés de apenas seguir o que a palavra está dizendo, apenas o que o Senhor está dizendo naquele momento, começa a olhar as dificuldades e acaba afundando. Então, não seja assim. Seja corajoso.
E para encerrar, versículo 7 em diante. Perdão, irmãos. Diz assim: quando cheguei lá, eis à margem do rio, havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Essa parte ela é muito linda, irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas esse Mar Morto que é dito na palavra, ele existe. Ele está lá até hoje. Na verdade, não é nem um mar, ele é um lago. Ele é considerado um lago. Ele está abaixo do nível do mar. E por que ele tem esse nome? Por conta do seu alto teor de sal. Ele é tão salgado, que é praticamente impossível que haja vida nele. Inclusive, pessoas que gostam ali de visitar a região, elas não conseguem ficar muito tempo dentro da água, porque a sua pele começa a queimar. Ela começa a corroer sua pele. Pessoas que visitam esse lugar não podem mergulhar igual mergulham em uma praia normal. Por quê? Porque é perigoso afetar a sua córnea. Mas a palavra, ela diz, irmãos, ela é clara, que por onde esse rio passar, haverá vida. Irmãos, uma presença que traz vida. Isso é dito também em Apocalipse, capítulo 22, no último capítulo. João tem a mesma visão. Ele vê essas mesmas águas que fluem do sublime trono e traz vida. Sua preocupação ela é tão grande que o Senhor não pode fazer alguma coisa? Sua situação ela é tão perigosa ou tão, sei lá, tão grande aos seus olhos que o Senhor não pode colocar as suas mãos? Não pode trazer vida para aquele momento? Irmãos, mergulhem nesse rio. Avancem nele, não retrocedam. Não voltem para a margem. Porque a presença do Senhor ela não é limitada. Ela é expansiva. Sempre há mais para buscar. Então, esse caminho que é percorrido não é para parar aí, é para continuar. Se deixar levar e ir no mais profundo da presença do Senhor. Enquanto a vida há esperança, não é assim que a gente diz? Então, irmãos, não desiste não. Independente do que você está passando nessa noite, não desista. E se você parou porque estava vendo no que ia dar, estava apenas observando lá da praia, apenas lá da areia. Se você parou porque começou a doer, porque realmente incomoda. Ninguém quer ficar sentindo dor, mas é necessário para o crescimento. Você parou porque as ondas estavam grandes demais ou fortes demais te atingindo, ou porque você simplesmente teve medo. Que nessa noite você possa retornar para essa presença. Que você possa retornar para dentro desse rio. Você possa continuar construindo uma caminhada com Ele, sempre se lembrando que a presença dEle é expansiva, que a presença dEle não é limitada, que a presença dEle sempre tem um pouquinho mais para se buscar. Sempre tem um pouquinho mais que Ele quer entregar para você. Basta você querer, você buscar. Você caminhar em direção a Ele, não ao contrário. Não tente fugir, irmãos. Não tente fugir. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. Todo mundo está vendo. Então, não tardará para essa visão acontecer. Não tardará. Então, ao invés de você estar correndo na direção do mundo, corra na contramão.
esteja sempre buscando mais da presença do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus nessa noite. De verdade, eu não sei. Nem mesmo dos jovens, eu sei, irmãos. Às vezes eles dão uma escondida. Não é disfarçada. Mas você e Deus sabem. Então, que nessa noite não haja empecilhos para o encontro com o Senhor. Que nessa noite não haja empecilhos entre você e a presença dEle. Que não haja uma limitação em querer entrar mais e mais na presença dEle, mas que você entregue tudo. Que você entregue sem reservas. Tire o controle das suas mãos e entregue a Ele. Eu não sei que área você precisa mais da presença do Senhor. Tem áreas específicas, irmãos, que muitas vezes nós não compreendemos e nós não entendemos, mas precisa da presença do Senhor. Feche os seus olhos, comece a pensar nisso. Comece a lembrar essas áreas. Comece a recordar aquilo que o Senhor deseja que você recorde. Aquilo que o Senhor quer que você entregue a Ele nessa noite. E se ainda está com a presença ali batendo no seu tornozelo, que você tenha coragem de avançar. Que você não se estagne apenas porque está sentindo uma dor. Que você não estagne apenas porque você está sentindo que você não é suficiente. O Senhor, Ele quer mais de você. Mais, muito mais. Sempre há um pouquinho mais para entregar a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, Pai, pela vida que o Senhor nos entrega. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor se faz presente em nosso meio, se faz presente em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos porque, Pai, a Tua presença ela é tão real em nossas vidas. Ela é tão real, Pai amado, em cada detalhe em nossas vidas, ó Pai. E tudo que nós temos, Senhor Jesus, nós queremos entregar a Ti, Pai. Toque corações aqui, Pai, nessa noite. Toque corações, ó Pai, que necessitam mais da Tua presença. Toque corações que necessitam de um toque especial, Pai amado, da Tua presença. Toque corações, abra corações, Pai amado, que precisam largar do controle, Senhor Jesus. Que precisam, Pai amado, serem mais abertos à Tua presença, ao Teu querer, Pai. Senhor, que se há pessoas com medo, se há pessoas, ó Pai, sem coragem, se há pessoas em nosso meio, Pai, que não saíram do tornozelo, Senhor Jesus, que o Senhor os revista de coragem, Pai, de ousadia, Pai amado, de amor, Senhor. Que o Senhor nos revista, Senhor Jesus, com aquilo que a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, Pai, mas de amor, de mansidão e de poder, Senhor. Que o Senhor nos faça ter mais de Ti, Senhor. Faça-nos crescer mais em Tua presença. Faça-nos crescer mais em Ti, Jesus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, glória a Deus, amém? Os irmãos podem sentar aí. Deus. Amém? Quantos foram abençoados aí, dão glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Graças a Deus. A vida dos jovens, né, que nos surpreenderam hoje aí no culto, que nós tivemos também a palavra aí, né, pela nossa líder, que Deus continue usando a vida da Jaine, também do Anderson, né, Júnior, todos do Braque. Alguns faltaram hoje, não puderam vir, né, mas que possamos continuar com esses cursos de departamento e também convidando outras pessoas. Eu sei que vocês convidaram, mas é o Senhor que faz a obra e a palavra foi para nós que viemos, né? Presença de Deus, que nós precisamos mergulhar, é para você continuar nadando,
Quem está nadando, continua sendo ousado, como foi ministrado aqui. Amém? E nós vamos continuar. Quinta-feira que vem é dirigido pelas nossas irmãs, o FEBRAC, né? O FEBRAC. Digo fraco, eu sou forte, né? O FEBRAC mais sábio. A mulher sábia edifica a sua casa, né? Está no poder da mulher aí, né? Então os homens precisam ser sacerdote, precisam continuar, né, sendo homens, mas as mulheres são as edificadoras, né? Então você que é mulher aí, quinta-feira que vem, não é só das mulheres, né? É dirigido pelas mulheres, os homens têm que estar aqui, os adolescentes, né? Os jovens, os homens e por aí vai, as crianças, que nós temos aí também todos os líderes trabalhando em comunhão, né? Então, às vezes tem um culto do departamento tal e a gente, né, está sempre também auxiliando para o que deve é. Amém? Hoje é aniversário do irmão Walter. É hoje? Vem aqui para nós. 12? 112? Era para a gente convidar de 0 a 100, né? Ele está fazendo 112, então passamos aí da... Estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Hoje nasce mais uma flor, oh Deus, mais uma flor preciosa no jardim do teu servo, que é muita saúde, muita bênção, muita presença de Deus. Continua usando ele, ó Pai, para evangelizar lá fora, edificar os irmãos aqui dentro, ó Pai, com a sua vida, Pai, também sendo, ó Pai, exemplo aí para os mais novos, como tem sido, Senhor, ó Deus, em humildade, em graça e verdade. Continua, Pai, usando ele, e assim nós oramos que uma bênção especial, que a igreja continue orando, e assim abençoando o teu servo em nome de Jesus. Amém? Já até sarou da tosse, tá de camiseta, tiraram as blusas. Cadê as blusas? Cadê o frio, né? Parece que deu uma trégua aí, né? Mas a gente precisa tá vigiando, né? Robson família, Alexandre. Esses são os pedidos de oração que veio depois, né? A gente vai orar. Robson família, Alexandre, que está com dor no pescoço, né? Nosso irmão Guilherme também, que hoje o Guilherme, na hora, está arrumado para vir no culto, aí começa os dor. Pastor Guilherme, o João não veio. Os irmãos. Esse aí já é chocarrice, né? Nós estamos aprendendo aqui na terça-feira que chocarrice não pode, né? O irmão João gosta, mas a gente tem que vigiar, né? Mas é brincadeira. A gente vai orando aqui, no louvor, já estava também pensando nele aqui, eu creio que já está bem lá em nome de Jesus, né? Alguma coisa que comeu, ou virose, eu creio que já caiu por terra, e o Senhor também na vida desses daqui que a gente já orou, outros, né? Robson família, Alexandre, o Christian também já estava lá, né? Que não está se readaptando, e a gente vai clamar daqui a pouco no final. Lembrando aos amados que os nossos avisos estão aí amanhã, 3 horas, você que pode ou não pode vir, mas divulga, convida, é tarde da bênção, né? 3 horas da tarde, os irmãos estão aqui, né? Também é um culto bem dinâmico, depois tem um café que vocês possam convidar aí, e quem puder estar vindo, né? E assim abençoando aí e sendo abençoado. À noite tem a reunião dos homens, varões, umas braque mais forte. Os irmãos estão prontos para gritar, né? Que temos amanhã. É o ensaio dos irmãos, os varões, né, que estão aqui toda sexta-feira aí para também se reunir e abençoar. No sábado nós temos o pessoal que fez inscrição, seminário de casais lá em Mogi, seminário que é para o crescimento e fortalecimento de todos os casais que vão participar lá. Vai ministrar o pastor Vanderlei, né, Medeiros, então os irmãos sejam abençoados lá também. Domingo nós temos o culto da família aqui, o nosso culto começa mais cedo, que é às 18h30, amém?
Então você convida, continua compartilhando, edificando essas vidas, e assim o Senhor vai fazendo a obra, usando a igreja também para acolher. Amém? Tem mais algum aviso? A gente vai estar encerrando. Lembrando de orar pelo irmão Edson e toda a sua família, né? Que hoje teve ali o incêndio, mas Deus livrou, né, de perigos de morte, né? Que eles... não tinha ninguém na loja, mas é um prejuízo material, e a gente tem que estar orando pelo nosso irmão, pelas suas irmãs, né, que também são sócias ali da Almotos, né? A Edson, da Sandra, os irmãos estejam orando, e que Deus continue dando essa graça para que o servo do Senhor possa se relevantar lá, né? Sabemos que não é fácil, e que a igreja possa estar orando. Amém? Vamos orar encerrando, se coloque em pé. Senhor, nós apresentamos mais uma vez a vida do Robson, do Alexandre, ó Deus, a saúde do Christian também, que está lá, Senhor, que fez a cirurgia, e o Guilherme também, Pai, que nós clamamos aqui no louvor, já cremos que ele já está melhor, e assim possa o Senhor, ó Deus, curar e abençoar essas vidas, Pai. E assim nós já entregamos nas Tuas mãos cada enfermo, cada um que teve uma dificuldade, não pôde estar aqui, mas possa estar no próximo culto, adorando ao Senhor em comunhão com os irmãos, ó Pai, e assim vivendo essa graça, vivendo, ó Deus, essa unidade, e assim, Senhor, acolhendo uns aos outros, amando uns aos outros, possamos, ó Deus, cumprir essa palavra. Nos ajuda, Senhor, também, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar, Senhor, guardados, fortalecidos, mais um final de semana na presença de Deus. Abençoa os nossos jovens, a Jubrac aqui que dirigiu esse culto, que eles possam continuar renovados, ó Deus, no Senhor, e fortalecidos, e assim, Senhor, nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos digam amém. Dê um abraço ao seu irmão aí, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.